aí galera, que é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Baki, Gaiden e Wenshi, que sim, faz tempo que eu não trago aqui e tem bastante conteúdo pra eu estar trazendo pra vocês. Então sem mais delongas, deixa de enrolação, vamos pra história que tá bem legal. E a gente já começa aí vendo o Yanagi, né, que tá girando aquela sua pedra, aquela sua arma, que ele tá ali pra lutar contra o Jin. E o que a gente vê é o Jin olhando pra ele e falando pra ele começar logo, perguntando se eles já vão começar aquilo ali. Inclusive, a gente tem os dizeres, né, relembrando o que tinha acontecido, que diz o seguinte: até da última vez, Jin havia perdido o pai por causa de Yanagi, não por rancor, mas para provar que é mais forte que o próprio pai. Ao derrotar Yanagi, ele o desafia. E aqui a gente está, onde a gente vê, né, o próprio Jin olhando para Yanagi e dizendo que não iria pegar leve. E até o Yanagi acha isso muito legal da parte dele. Ele começa ali a tirar seus tênis, né, para poder lutar. Fica em posição enquanto o Yanagi vai se aproximando, girando ali a sua arma. E diz o seguinte, que acha que ele vai primeiro. Mas quando ele vai tomar qualquer atitude, ver que o Yanagi vai para cima, onde ele vai gritando e arremessando aquela pedra enrolada em corda, onde até mesmo ele grita perguntando se ele iria conseguir escapar daquilo. E facilmente ele se escapa, onde de repente a pedra também muda de direção e começa a passar por ele e ele se abaixa. Jin, olhando aquilo, fala que aquilo era perigoso. E o Yanagi, se aproximando, vai dizendo que se ele acabasse com a luta naquele momento não seria nada interessante. E ficava feliz que ele tinha desviado do golpe. E assim, vemos mais uma vez Yanagi rindo e dizendo: este golpe de agora é o Kusanagi. E aí ele começava a falar o nome de outra técnica e assim atacava novamente, como se quisesse dizer de propósito qual era a técnica que ele ia usar. E ali temos o Jin, que começa a pensar que ele estava vindo por baixo, não sabia se levantava os pés, qual técnica era essa que ele estava usando, e também ficava pensando se ele devia ou não pular. E como ele fica por muito tempo parado, o que acontece é que, como se fosse uma serpente dando bote, aquela pedra começa a subir. O golpe era realmente sorrateiro, mas graças a ele não ter pulado, ele consegue escapar. Ele até mesmo pensa sobre isso: se ele tivesse pulado, o maxilar dele seria arrancado. E ali o Yanagi, dizendo mais uma vez o nome do golpe, de que forma irá acontecer, ele fala Mangetsu. E quando ele diz isso, o golpe é exatamente o proposto pelo que ele fala. E assim o Jin se esquiva mais uma vez, pega seus sapatos e sai correndo com eles na mão. O próprio Yanagi começa a rir daquela situação e diz que não recomendava que ele chegasse perto. E ali ele dava um novo golpe, que era o Mikazuki, onde a maioria deles imitava o movimento da lua, né? No caso a lua crescente, lua cheia, e assim ia acontecendo. Mas Jin ficava tentando anotar e entender cada movimentação para tentar se esquivar. Cada ataque que o Yanagi dava nele, ele ia aprendendo um pouco mais. Inclusive, ele começa a dizer que entendeu como funcionava e dizia que quanto mais chegava perto dele, mais ele puxava a lenha com a mão. E aí o raio de distância diminuía gradualmente, ou seja, a velocidade da ponta e o número de ataques mudam conforme ele vai se aproximando. E assim, com isso em mente, ele consegue parar aquele ataque segurando ali com seu tênis. E o próprio Yanagi acha aquilo muito legal, onde ele fala que os sapatos são bem bonitos e tinha gostado dele. O Jin acaba dizendo que eles não eram para ele, nunca iria cedê-los, né? E aí que o Yanagi se empolga novamente e começa a dizer que quer ver o que ele vai aguentar conforme a luta for passando. E assim ele vai dando muitos golpes consecutivos. O Jin vai escapando de tudo usando seu tênis, enquanto o Yanagi vai dizendo que mesmo com a velocidade alta, ele tinha uma boa defesa. E fala que ele realmente era o filho do seu pai, né? Do pai de Jin, onde até mesmo o Jin, olhando aquilo, diz que o padrão da trajetória que o Yanagi usava era bem fácil de se prever. E é aí que isso inflama um pouquinho o Yanagi, e Yanagi começa a girar muito mais rápido ali aquela pedra, onde até mesmo ele fala que vai aumentar o poder e se pergunta o quanto mais ele vai poder lidar com aquilo.
O Jin vai pensando e até mesmo diz que aquilo é muito rápido, mesmo com a linha tão comprida, ele ainda conseguia ser rápido daquela maneira. Mas o fato é que se ele desviasse da primeira, o resto ficaria mais fácil, porque ele teria que se adaptar com a movimentação. E assim, o Yanagi vai com tudo usando o Kusanagi de novo, e o que o Jin faz é se preparar para esquivar daquele ataque. Porém, algo muda, o ataque foi outro, e assim com grande expertise o Jin usa o sapato para se proteger de cima, ou seja, foi um golpe completamente diferente do dito por Yanagi. E Jin, ao observar aquilo, ele começa a pensar que foi um ataque de cima, onde Yanagi teria blefado. Ele até mesmo fala para o Yanagi, ele pensa a respeito daquele golpe enganoso, e é aí que Yanagi diz para ele: me desculpe, eu fiquei entediado. O golpe atual na verdade foi o Urobi Otoshi, que seria algo como um ataque de cima, né? Algo semelhante. E aí ele ainda diz que o próximo vai ser o Mangetsu, que ele ficasse ligado, que ele prestasse atenção. E aí mais uma vez o ataque vem e ele começa a pensar o que ele vai fazer, qual seria o próximo. E consecutivamente vinha vários ataques. Via o Daija, via o Kusanagi, o Kazumi, vários golpes vão sendo dados consecutivos e ele vai ficando cada vez mais encurralado. A pressão é tanta que a sequência de golpes dados, enquanto Yanagi ali ri e brinca, faz com que o Jin tenha que se esquivar cada vez mais no linear. No fim, qualquer brecha ele é acertado, enquanto o Yanagi simplesmente brinca com tudo aquilo. E aí que o Jin tem uma ideia e dá um grito muito alto. Esse grito desestabiliza o Yanagi, que acaba mudando ali o seu golpe e dando brecha para poder, no caso, o Jin segurar aquela linha. Usando seu sapato, ele segura a linha que está com as pedras e assim fica olhando, falando para ele e perguntando na verdade como ele ia fazer, o que ele ia planejar agora que foi pego. E assim o Yanagi diz que não esperava por essa, foi um movimento muito simples, mas desestabilizou ele. Assim a gente tem uma explicação, uma grande explicação, que fala como o cérebro e as ações de Yanagi precisam estar completamente conectadas, do qual qualquer falta de atenção faria Yanagi perder completamente a noção do que faz com seus ataques. E o Jin fala sobre o fato que agora o brinquedo era dele e que iria jogar era ele, indagando que tinha encurralado o Yanagi. Porém, o que acontece é que ele corre e joga de volta o sapato junto com a pedra que está amarrada ali. Enquanto o Yanagi se concentra para atacar o Jin, o mesmo foca em atacar o Yanagi nesse intervalo de tempo. E quando ele sai correndo em alta velocidade e o tênis está chegando no rosto do Yanagi para ali dar vantagem para ele, o que Yanagi faz é descartar ali sua ferramenta e atacar com tudo usando sua Vacuum Palm no rosto do oponente, e assim consegue fazer. Coisa essa que é tão surpreendente que sim, cola no rosto do Jin, porém começa a soltar. Algo estava errado, por que não funcionou? Yanagi fica muito surpreso por aquilo não ter funcionado e até mesmo o Jin fica brincando, zoando com a cara dele. E é aí que a gente vê que Yanagi olha e até fala que aplicou no rosto do Jin, mas nada tinha acontecido. E o Jin explica que ele usou algo para deixar a pele menos grudenta, de forma que não pudesse ser puxada. E assim a gente tem ele explicando mais, explicando que com isso poderia evitar a formação do espaço que criaria o vácuo. O Yanagi fala que acha incrível que Jin tenha ido para a luta todo preparado, daquela forma que fizesse virar até mesmo o jogo. E assim temos o Yanagi falando que ficou impressionado e nem acreditava que tinha levado um chute daqueles dele. E aí vemos que enquanto o Jin ficava brincando com o Yanagi fala que Jin não tinha visto nada do que aconteceu em meio àquelas todas ironias dele. E Yanagi revela que o próprio Jin tinha ajudado ele a vencer e agora o Jin estava preso. E assim de repente vemos que ele está preso de fato, as linhas estão na perna dele, onde Yanagi puxa, o faz começar a cair e ele vai com tudo para cima do oponente para acabar com ele de uma vez, e assim começa a amarrá-lo a ponto dele ficar completamente preso e no chão. E é aí que o Yanagi sorri para o Jin e diz que esse era um novo
ataque que ele estava mostrando para ele, e se chamava Tsuchigomo, que seria algo como aranha da terra. E ali vemos que Yanagi começa a explicar que aquela corda era muito forte, que pegava vários quilos, inclusive ele iria ficar se mexendo e até mesmo poderia causar arranhões e cortes nele por isso. Porém, o que acontece é que Yanagi é atacado, é cortado, e o que se vê é que na verdade o oponente está ali com algo em sua pele, em suas mãos e seus pés, onde até mesmo Yanagi olha e diz o seguinte: então você tem um segredo, não é? E vemos que a mão de Jin, além de ter unhas e garras, estava pronta para matar com veneno ou algo semelhante que facilitava suas fugas e até mesmo atacar o oponente. Onde a gente vê que ele vai para cima para arranhar o rosto do Yanagi, mas logo o Yanagi vai se esquivando, curtindo aquele momento, porém não tinha percebido que aquilo tudo era blefe. O que ele mesmo queria era pegar o peito do Yanagi com a planta dos seus pés, assim podendo estraçalhar seu peito de uma vez, onde deixa o Yanagi bastante surpreso sem saber o que vai fazer.